Sabe, quando a gente pensa em textos antigos, geralmente vem à mente algo distante, talvez até meio parado, né? Pois bem, esqueça tudo isso. A história de hoje não é nada disso. O que temos aqui é um verdadeiro suspense psicológico, de alta tensão. É a história de uma família no limite, encarando um teste manipulador que vai decidir o futuro de todos eles. E é essa a pergunta que está no centro de tudo. Quem move as peças desse tabuleiro é um homem muito poderoso, José, o governador do Egito. Ele arma uma armadilha psicológica super elaborada. E o objetivo dele não é uma vingança simples, é algo bem mais profundo. Ele quer descobrir se os irmãos, aqueles mesmos que o traíram de forma terrível anos atrás, se eles realmente mudaram. Então, a cena começa com uma sensação de alívio, sabe? Os irmãos estão se preparando para ir embora, os sacos de grãos cheios, o problema da fome da família resolvido. Só que eles não fazem a menor ideia de que nos bastidores, José está tecendo uma teia complexa, dando instruções bem específicas e secretas para o seu administrador. A armadilha está pronta. Olha, o plano de José é pura engenharia psicológica. Primeiro, encher os sacos com o máximo de comida. Segundo, devolver o dinheiro deles. Esses dois passos criam uma ilusão de sorte, de boa vontade, né? Mas aí vem o terceiro passo, que é o golpe de mestre. O copo de prata, um objeto pessoal de José, é escondido na bagagem do alvo mais frágil, o mais vulnerável do grupo, Benjamim, o caçula. E assim, com o sol nascendo, eles pegam a estrada, com aquela sensação falsa de esperança. Eles não imaginam que estão caminhando direto para o clímax do teste de José. A cada passo que dão para longe da cidade, a armadilha se fecha um pouco mais. Já na estrada, no meio do caminho de volta para casa, de repente, a caravana deles é alcançada. É o administrador de José. Ele os confronta, e aquele clima de alívio vira pavor em um segundo. A acusação que ele faz é direta e chocante. Imagina só o impacto de ouvir isso. O mesmo homem que os tratou tão bem, agora os acusa de um crime seríssimo. O choque, a confusão, é total. Como assim? Roubar justo da casa que os ajudou a sobreviver? A defesa deles é imediata e, na cabeça deles, totalmente lógica. Eles lembram o administrador da honestidade deles na viagem anterior. Peraí, a gente devolveu o dinheiro que achou nos sacos da outra vez. Por que a gente roubaria prata ou um copo agora? Eles têm certeza da inocência, mas o problema é que eles estão jogando um jogo sem saber as regras. E aqui, a coisa fica muito interessante. Tão certos de que estão limpos, os irmãos fazem uma promessa radical, extrema. Mas olha a astúcia do administrador, que com certeza está seguindo as ordens de José. Ele muda os termos, ele isola o suposto ladrão. E com isso, ele cria o teste perfeito. Será que eles vão abandonar um irmão para salvar a própria pele? Então a busca começa. A tensão ali, nossa, deve ter sido algo palpável. O administrador vai de saco em saco, um por um, começando pelo mais velho e descendo a linha de idade, de forma bem metódica. E cada saco que ele abre não encontra nada, só aumenta a ansiedade pelo próximo. E aí, o momento de horror absoluto. O copo de prata é achado. E justamente no saco do Benjamim, o mais novo. Em desespero total, os irmãos rasgam as próprias roupas, um sinal de luto, de desgraça. Não tem o que fazer. A única opção é voltar para a cidade e encarar o governador. De volta à presença de José, quem toma a palavra é Judá. E o que ele diz é surpreendente. Ele não tenta argumentar que eles são inocentes. Pelo contrário, ele interpreta aquilo como um sinal do destino, como se o copo encontrado fosse, na verdade, um castigo divino pelo grande pecado que eles cometeram no passado, a traição contra o próprio irmão deles. E aqui vem o teste final de José. Ele oferece a eles uma saída, uma repetição cruel da mesma escolha que eles fizeram tantos anos atrás. Eles podem ir embora livres. O único preço é deixar outro irmão para trás, como escravo. Será que a história vai se repetir? Nesse momento crítico, com o destino do Benjamim parecendo selado e a liberdade sendo oferecida na bandeja para os outros, um dos irmãos dá um passo à frente. É Judá. O mesmo Judá que um dia sugeriu vender José como escravo. Agora ele se posiciona para fazer um apelo desesperado. A cena é muito poderosa. Judá se aproxima daquele governante temido, que tem o poder de vida ou morte sobre todos eles, e pede, com humildade, permissão para falar. Essa coragem dele prepara o terreno para um dos discursos mais emocionantes de toda a narrativa. A estratégia do Judá é simplesmente genial. Ele deixa a lógica de lado e apela direto para a emoção.
Ele pinta um retrato muito vivo do amor do pai idoso pelo Benjamim, da dor da perda que eles já sofreram e desse laço frágil que ainda une a família. Ele não está tentando se defender de um crime, ele está tentando salvar a alma da família dele. E esse é o clímax emocional do discurso dele. A dor aqui não é sobre a escravidão ou a punição, é sobre a angústia pessoal dele, a ideia insuportável de ter que olhar nos olhos do próprio pai e ser o portador de uma notícia que o destruiria. Uma dor que ele mesmo teria causado. Mas o apelo do Judá, que já está carregado de emoção e de um senso de responsabilidade enorme, está prestes a terminar com uma oferta inacreditável. Uma proposta que vai mudar absolutamente tudo. E essa frase, ela é a prova da transformação. Judá, o mesmo irmão que um dia falou vamos vendê-lo, agora oferece a própria liberdade em troca da liberdade do irmão mais novo. Ele se oferece para ser o substituto na escravidão. E com isso, o teste termina. Esse ato de autossacrifício era a prova que José estava buscando o tempo todo. A história nunca foi sobre o copo, sempre foi sobre caráter. Ao se oferecer no lugar do Benjamim, Judá prova que eles não são mais os mesmos homens egoístas que abandonaram um irmão num poço. A mudança é real, é profunda. E assim, essa história toda nos deixa com uma pergunta muito poderosa. O ato de Judá não apaga o que ele fez no passado. A traição aconteceu. Mas esse sacrifício abre uma porta para um futuro completamente diferente. E isso nos força a pensar. Será que um ato de sacrifício pode, de alguma forma, reescrever o passado? Será que, no fim das contas, a redenção pode ser mais forte que a culpa?